Agora, né, ficou fácil refutar os irmãos, né, protestantes sobre, né, o batismo, sobre a fórmula do batismo. Tem protestante que nega o batismo da Santa Igreja. Veja que audácia, né? Quer dizer que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 2000 anos, não sabe batizar, né? Mas soube quais os livros eram inspirados, sobre canonizar esse texto bíblico que a gente tem hoje, e o cidadão, ninguém sabe com qual, né, autoridade, simplesmente diz, olha, a igreja não sabe batizar. Não sabe batizar. Aí fica fácil. Aí fica fácil de refutar, né, essas criaturas. Por quê? Primeiro, né, a gente tem ali, nas Sagradas Escrituras, o batismo de Jesus, né, que o protestante citou. Ora, nós temos o batismo de Jesus e foi nas águas, foi por imersão, né? Foi daquele jeito. Sim, foi daquele jeito. Temos batismo nas Sagradas Escrituras, que foi daquele jeito. Porém, temos um texto dizendo, né, mostrando a fórmula do batismo nas Sagradas Escrituras, explicando que se não for daquele jeito, não vale. Olha aí, já derrubou a fala do protestante. Existe um texto nas Sagradas Escrituras, né? Jesus deixou lá a fórmula batismal. João Batista deixou, né, dizendo assim, olha, se não batizar desse jeito, não vale. Então não tem esse texto, né? Então se não tem esse texto, o protestante está só murmurando um jogo perdido, né? Então, se não tem o texto com a fórmula do batismo, e a igreja, né, está indo contra, não, ou melhor dizendo, né, se tivesse o texto, né, dizendo, olha, quando você for batizar, né, você vai batizar dessa forma. Se não fizer assim, não vale. Se tivesse um texto explícito assim, né, aí a gente olhava para o texto e dizia, puxa vida, a igreja tem que explicar melhor o que é que ela está fazendo, né? No entanto, o que temos é o batismo de Jesus. Ali, né, no texto sagrado, a gente não vê João Batista, Jesus ou um dos apóstolos, né, no texto bíblico, mostrando, né, essa fórmula. A que vale e a que não vale. Ao cidadão, 2000 anos depois, com uma sugestão que a gente sabe que não veio de Deus, a gente diz isso porque a gente tem um pouco de conhecimento e sabe. Porque não é possível que o Espírito Santo se contradiz, né, em sua fala. Então, essa sugestão protestante não veio, né, de Deus, não é bíblica. Porque, para começar, não tem esse texto dizendo, olha, se você derramar água na cabeça, desse jeito é inválido. Então, para começar, o irmão protestante está extremamente, né, equivocado. Não existe essa invalidade nas Sagradas Escrituras, né? A igreja recebeu de Cristo a autoridade de ligar e desligar. Mas enfim, né? A gente vai mostrar nesse vídeo um documento que talvez esse protestante, né, que comentou sobre isso, talvez não conheça, né? Talvez não conheça, que é um documento tão antigo quanto, né, os evangelhos. É próximo ali, está ali, no mesmo período do Novo Testamento, que é um documento chamado Didaquê. Mesmo se não tivesse nesse documento, mesmo que, como a gente já citou, que na Bíblia não tem, né, a fórmula exata que proíbe ou que não proíbe a fórmula, né, do batismo, mas a gente crê na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que ela tem autoridade. Isso já bastaria, né? Mas ele quer invalidar um batismo que a Bíblia não invalida, né? Simplesmente é isso, o protestante é isso. Ele quer invalidar um batismo que a Bíblia não invalida. Onde está escrito que a Bíblia invalida, né, o batismo católico, né? Em canto nenhum. Então quer dizer que o protestante vive tão inseguro que ele diz, não, tem que ser daquele jeito. E outra coisa, pela lógica, né, a gente pode dizer que em uma emergência, uma pessoa precisa ser batizada, ali está correndo um risco de morte, e não tem muita água perto, né? Então, como é que faz? Vai deixar a pessoa morrer
porque não tem água ali suficiente, abundante para cobrir a pessoa, para a pessoa mergulhar naquela água. Então, pela lógica, né, a gente vai também trabalhando, né, nesse sentido. Mas veja, esse documento, que é datado, né, do mesmo período do Novo Testamento, muitas pessoas, né, utilizam a Didaquê, né, ou Doutrina dos 12 Apóstolos, no número 30. Eu vou colocar aí na tela para você ver, no número 30, né? O que é que diz esse documento, né? É conhecido como o Catecismo, né, dos Apóstolos, né, a Doutrina dos 12 Apóstolos. Aqui sim, né, eles deixaram uma explicação mais clara sobre o batismo. Veja o que ele vai dizer, né? Quanto ao batismo, batizai assim. Depois de terdes ensinado o que precede, batizai em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, em água corrente. Se não existir água corrente, batize-se em outra água. Se não puder ser em água fria, faze em água quente. Se não tendes bastante de uma ou de outra, derrama água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Antes do batismo, jejuem o que batiza, o que é batizado e outras pessoas. Então veja que os apóstolos aqui validam, né, o batismo que a igreja faz há 2000 anos. Se não tiver água, né, abundante, ele diz o quê? Derrama água 3 vezes sobre a cabeça da pessoa. Veja, meus irmãos, um documento datado do mesmo período do Evangelho. Então veja, os santos apóstolos aqui deixaram, né, essa fórmula, né? Então, se você não tem água, né, abundante, se você não tem água corrente, então, será se isso não está lógico, né? Os apóstolos sabiam disso. Nem sempre você está ali num lugar que tem muita água e precisa batizar uma pessoa. Então ele diz, derrama água 3 vezes sobre a cabeça, né, da pessoa. Ou seja, como é que o cidadão, 2000 anos depois, sonha, né, em ter autoridade, credibilidade, mais do que os santos apóstolos, né, mais do que um documento datado do tempo dos, né, evangelhos? Então veja como é fácil refutar, né, os irmãos protestantes. Então veja, a Bíblia não é um livro que traz esmiuçado essa questão, né, pastoral, essa fórmula de como fazer, né, de como celebrar, por exemplo, o culto, o tempo exato, né, de celebração do culto, quantas vezes na semana. Ou seja, a Bíblia não trata em detalhes essa questão pastoral, né, essa fórmula pastoral. Por quê? Porque a igreja tem autoridade. Ou você crê que a igreja tem autoridade, ou você sai fora, pula fora do barco, né? Ela tem autoridade de ligar e desligar. Algumas coisas ficam bem esclarecidas nas Sagradas Escrituras e outras não. Outras ficou para a igreja decidir, para a tradição decidir, para o magistério da igreja, que tem autoridade de ligar e desligar, decidir. Então veja, sobre o batismo, né? Aí o cidadão chega nos comentários e diz, não é válido. Então quem é você, né? Quem é você para dizer que o batismo dos santos apóstolos, que os santos apóstolos, né, aprovaram, derramar água 3 vezes sobre a cabeça? Quem é você para dizer que o batismo não vale? Né? Olha só que distância que você está para os apóstolos de Cristo, testemunhas oculares, né? E aí a gente vai ver, alguém vai dizer, mas o batismo de criança? A gente vai ver os pais da igreja, já pais, né, apostólicos ali, próximo dos apóstolos, já indo, já batizando crianças. Já batizando crianças, né? Ou seja, quem é você, mais uma vez, eu repito, né? Depois de 2000 anos, para ter credibilidade, autoridade, mais do que os santos apóstolos, mais do que os pais apostólicos ali? Santo Irineu vai dizer, né? Século II, né? Santo Irineu vai dizer, Jesus veio, né, salvar a todos os que através dele nasceram de novo, ou seja, pelo batismo de Deus, né? Os recém-nascidos
os meninos, os jovens e os velhos. Ou seja, vejam, um pai, né, apostólico, herdeiro direto dos apóstolos, dizendo que, falando já do batismo aos, né, recém-nascidos. A gente pode ver também mais uma, bispo de Alexandria, né, que é Orígenes, vai dizer, ó, a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Agora veja, olha a data desse bispo. Será que você tem mais credibilidade do que alguém que está lá na fonte, herdeiro direto dos santos apóstolos? Né? A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Veja, São Cipriano, né, bispo de Cartago. Do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Veja, está aí o endereço na sua tela para você entender, digamos assim, a bobagem que você está falando, a bobagem que você acredita, que não é sugestão que vem de Deus, né? Então quer dizer que os santos apóstolos validaram o batismo sobre derramamento de água sobre a cabeça da pessoa. Os pais apostólicos, na sequência, vai dizer, a tradição vai dizer, né, ó, recebemos dos apóstolos a tradição de dar o batismo também, né, aos recém-nascidos. Meu Deus, quanta confiança que nós católicos temos, né, de que a nossa fé é a única verdadeira desse planeta, né, que veio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o inimigo dá essa sugestão, né, para esses irmãos protestantes e eles caem nisso. Né? Eles não estudam profundamente, com a seriedade, né, necessária para entender essa questão. Veja, a Didaquê, um documento do mesmo tempo, né, do Novo Testamento, dizendo, autorizando, né, validando o batismo que nós católicos, né, recebemos. O batismo de crianças já no início da igreja, né, dos pais, né, pelos pais apostólicos. E simplesmente alguém, 2000 anos depois, questionar isso. Então, essa sugestão, essa questão aí, não vem de Deus. Né? Ela não vem de Deus, simplesmente não vem de Deus. Então é isso aí, meus irmãos, que eu queria mostrar nesse vídeo, né? Refutando, né, essas... fala dos nossos irmãos protestantes, que a gente sabe que está sendo vítima, que eles estão sendo usados, né? Porque não é possível, né? Eles estão sendo usados pelo adversário de Deus, né, para contestar uma verdade. Como eu disse no vídeo de ontem, uma partida perdida, um jogo perdido, aí eles vêm lamentar, colocar um lance. Não, olha, esse lance você não fala, esse lance não sei o que, não sei o que. Então quer dizer que é um lamento para, com isso, ter um ganho, né? Com isso a pessoa ganha uma coisinha, né? O ego da pessoa ganha uma coisinha em questionar a partida, né? Em questionar a partida. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.